Por que nós, bom dia a todos, por que nós vamos falar do tema de deficiência intelectual e terapia renal substitutiva? Eu sou mãe atípica, sou mãe de um autista, e no doutorado estou estudando realmente o autismo, e eu acredito que seja uma temática aí que cada dia mais vai aparecer para nós. É importante nós sabermos o que é, como lidar e o impacto disso aí no nosso dia a dia, tá? Eu vou iniciar falando da deficiência intelectual em si. São distúrbios de neurodesenvolvimento, tá? Condições neurológicas que aparecem normalmente na primeira infância e antes da idade escolar. Elas vão prejudicar o funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Eu deixo essa imagem de uma síndrome de Down, mas aqui nós vamos falar de todos os transtornos de neurodesenvolvimento, tá? E transtorno de neurodesenvolvimento não tem face, não tem cara, muitas vezes, não tem essa fisionomia. Nós precisamos entender e reconhecer. Função intelectual e adaptativa, ela é totalmente prejudicada nesses pacientes, e adaptativa para nós, como profissionais da saúde, é importante, porque eles não vão saber se adaptar aos ambientes, inclusive aqui dentro do meio hospitalar. Prevalência, então, no Brasil, nós temos uma estimativa de 2,6 milhões de pessoas com deficiência intelectual, tá? Isso está em aumento. Eu vou falar um pouquinho também sobre a prevalência do autismo depois. Quais são as causas, então, de deficiência intelectual? Nós temos infecções congênitas ou na infância precoce. Metabólica seria hiperbilirubinemia, erros inatos do metabolismo. Desnutrição grave também pode acarretar. Síndromes relacionadas ao uso de drogas maternas. Complicações de nascimento, como traumas e anóxia. A genética, que hoje é a mais realmente reconhecida. E tem também sem etiologia definida. Eu vou falar do autismo, porque é um transtorno de neurodesenvolvimento. E por que a gente vai falar de autismo? Porque muitas síndromes, como a síndrome de Down, a síndrome do X frágil, tem uma porcentagem muito grande de autistas também com essas síndromes. Então, o paciente tem uma doença, tem a síndrome como base, mas ela vai ter o autismo também como concomitante. O CDC publica a cada 2 anos, então, uma estimativa de quantas crianças são diagnosticadas até os 8 anos de idade. É assustador esse acréscimo que existe aqui, né? De 10 anos para cá nós duplicamos. Digo que em 2025 ainda a gente vai ter um aumento ainda maior. 1 a cada 36 nascidos é um número assustador. Então, por isso que nós estamos aqui hoje. Vocês vão receber cada vez mais pacientes com transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Hoje, o DSM-5 ele traz uma nomenclatura nova, que é o nível de suporte. Antigamente a gente falava autismo leve, moderado, severo. Hoje em dia nós não temos mais isso. É nível de suporte 1, nível de suporte 2, nível de suporte 3. E no nível de suporte 1, nós podemos ser uma criança, adolescente ou adulto verbal. No nível de suporte 2, com atraso, né, da fala. E o nível de suporte 3 é aquele não verbal, inclusive mais grave, tá? E o que me preocupa hoje? É o nível de suporte 3? Não, talvez. É o nível de suporte 1 subdiagnosticado. Se eu estou falando de 1 a cada 36, aqui nessa sala a gente pode ter pessoas dentro do transtorno do neurodesenvolvimento sem diagnóstico, e é isso que está acontecendo hoje. Muitas pessoas estão tendo diagnóstico tardio na vida adulta, enfim. Porém, são nível de suporte 1. Eles falam, se relacionam, se informam, estudam, porém com muitas limitações, com muitos sofrimentos, mascarando muitas coisas. Eles chegam na idade adulta com muita dificuldade em todas as questões sociais, enfim, do dia a dia, que para a gente às vezes é algo muito comum, muito fácil, natural de desenvolver. Para o autista, nível de suporte 1 é muito mais complexo, tá? Eu vou falar sobre isso também. Bom, quando a gente fala das percepções desse paciente com transtorno de neurodesenvolvimento, o DSM-5 ele traz as características, né, do paciente com transtorno do espectro autista. Nós não estamos aqui para fechar diagnóstico, mas nós precisamos entender, reconhecer e encaminhar. Tá? Então, o transtorno de neurodesenvolvimento ele pode ter déficit de comunicação e socialização. Isso quer dizer não falar? Não, às vezes ele fala normalmente, mas ele tem déficit da comunicação. Não consegue falar o que ele está sentindo, o que ele está pensando naquele momento, por mais que a fala seja totalmente desenvolvida. Socialização, ele não consegue se adaptar aos ambientes.
Então, nós estamos aqui hoje com uma postura, numa aula, mas quando você está num churrasco com amigos, você tem outra postura. E eles não conseguem ter essas adaptações aos ambientes e à socialização em si. Padrões repetitivos e repetitivos de comportamento, ele pode também, a gente pode lembrar da hipertrofia, aquele movimento, né, de pêndulo, todo mundo conhece, ou o flare das mãos, mas no autismo nós temos um espectro aí desses movimentos repetitivos ou padrões repetitivos, né, dentro das rotinas rígidas, mas essas estereotipias, elas podem ser um estalar de dedos, um tempo movimentando, ou realmente o coçar a cabeça, o roer a unha, pode ser uma estereotipia também, tá bom? Quando a gente fala das percepções, então, desses pacientes com transtorno de neurodesenvolvimento, eles percebem o ambiente de uma forma totalmente diferente de nós. Os sons, os estímulos visuais, então é tudo percebido e recebido de uma forma muito aumentada, porque eles têm transtorno de processamento sensorial. E a gente precisa falar disso porque nós vamos colocar ele numa diálise, num ambiente hospitalar que vai trazer muitos sons e estímulos visuais. Nós precisamos dar antecipação aos eventos, dar previsibilidade, né? Eles não gostam de mudanças, de novidades, sem que eles saibam previamente. A rotina rígida, isso é muito importante para eles também. E é importante a gente falar da dor. A dor no transtorno do neurodesenvolvimento, eles podem ter hipersensibilidade à dor ou hipossensibilidade à dor. Então, a gente tem criança autista que pisa no formigueiro, é picada inúmeras vezes e não chora, porque eles não têm essa sensibilidade à dor. E tem aqueles que têm uma dor exacerbada, tá? Eles não têm o equilíbrio, então, inclusive na falta de noção do perigo ou medo excessivo. Então, eles podem atravessar uma rodovia sem olhar se está vindo um caminhão, ou eles podem ter medo da folha que está mexendo com o vento. Então, assim, eles não têm esse equilíbrio. Sensibilidade ao toque, então, para nós, como profissionais de saúde, é importante saber isso, esse processamento sensorial deles é afetado mesmo. Eles têm hiperfoco, e por isso que muitas vezes eles conseguem estudar, se formar e se especializar naquilo, tá? 70% deles vão ter comorbidades, então não vem o diagnóstico sozinho, eles podem ter transtorno de ansiedade, depressão no decorrer da vida, eles podem ter TDAH, distúrbios do sono, distúrbios alimentares, então são muitas coisas relacionadas que podem desenvolver. Bom, aqui o Ministério da Saúde ele traz um algoritmo de identificação, abordagem diagnóstica e terapêutica. Interessa para nós como equipe de nefrologia, né? Nós temos que identificar esses atrasos. Porque muitas vezes o paciente vai chegar para você de consultório antes de ser encaminhado como um especialista neurologista ou psiquiatra. E se você avalia que esse paciente, independente da idade, ele pode ser adolescente, adulto, ele não está se comportando da forma que ele deveria para a idade dele, ele não tem comunicação adequada, a gente pode encaminhar ele para uma abordagem diagnóstica para quem? Neurologista ou psiquiatra. No caso de criança, neuropediatra. E abordagem terapêutica. Se você não tem essa segurança de já encaminhar, pelo menos encaminhar para a neurologia ou psiquiatria avaliar. Mas essa abordagem terapêutica, que seria físio, fono, TO, psico, são terapias que vão mudar o futuro desse paciente. São terapias, eu vou mostrar isso para vocês na prática, no caso que a gente tem, são terapias que, se não acontecem na infância precoce, você vai ter consequências na vida futura social e funcional desse paciente muito graves. E essa equipe aqui, eles fazem abordagem cientificamente comprovada em realmente. Gente, aqui eu vou passar um vídeo que vai mostrar, na verdade, uma autista adolescente, não verbal, então ela é nível 3 de esporte. Ela está numa cafeteria, então é interessante que o vídeo é como se você fosse a pessoa. E ela quer um café. Então, assim, só para a gente entender como é complexa essa questão de eles não conseguirem verbalizar o que eles querem. Será que a gente consegue dar play? Por favor. Eu vou comentar. Não? Clica de novo. De novo. Está rodando o som, mas não está rodando a imagem. Estou ouvindo o som.
Bom, se não der certo, a gente testou, né? Pode ser que fique gravando. Isso, melhor. I can't wait for a coffee. Oh, hello, barista. What do you girls want? Skim soy latte? Taryn, soy can't be skim. Hot chocolate? Orange juice? No, Dad, I want a coffee. Hot chocolate? Great. So, I was thinking of going to Sarah's later. Could you give me a ride? Yeah, sure. Are you cool with taking your sister? Yeah. Wait, what? I have my own plan. Carly. Okay, I'll see you tonight, okay? Hey, sweetheart. It's okay. Carly. How can I help? Essa Carla, ela tinha noção do que ela queria, ela sabia o que ela queria, mas ela não conseguia verbalizar. Então, se você atende um paciente, pode colocar na apresentação, por favor, não verbal, a gente não pode julgar o intelecto dele. Porque ele não fala, ele não está entendendo. Nós precisamos falar com esse paciente. Mas, mesmo que ele não verbalize resposta, ou mesmo que fale uma resposta que não é aquilo que você está esperando, ele pode estar entendendo sim. E aí, deixa eu só voltar, não precisa ler, só para antes de eu falar da crise. Quando eu falo daquela equipe multidisciplinar, nós temos suporte para a comunicação com esse paciente. Então, a fono, hoje nós temos comunicações alternativas para falar através de figuras. Nós temos também aplicativos com inteligência artificial que podem trazer robôs que falam por esses pacientes, tá? Por mais que ele não seja verbal. Então, nós precisamos pedir de suporte. E aí a gente tem crises, né? Então, aqui eu acho que é muito importante a gente falar sobre as crises. O método da aula de aula, a gente tem o lutar, o congelar. Eu acho que o mais impactante para a gente é quando ele está nessa crise do lutar, tá? Que é essa mão no ouvido, o grito incessante, os movimentos repetitivos. Aqui a gente tem uma curva aí dessa ascensão dessa crise, e isso a gente vai reconhecer, tá? Quando o paciente começa a estereotipia que ele já tem normalmente, ele começa a exacerbar a estereotipia dele, ou a fala de ecolalia, ele está falando uma palavra, ele aumenta o tom dessa fala com repetições, ele pode estar entrando numa crise. Ou ele levanta e fica andando de um lado para o outro, aumentando esse ritmo, ele pode estar entrando numa crise. E a crise, ela é muito relacionada ao processamento sensorial. Então, se a gente está com um paciente em diálise, né, você percebe que ele está entrando numa crise, a gente tem que intervir aqui, porque quando chegar aqui, ele não responde por si. Ele pode fazer autoagressão, heteroagressão, pode colocar a vida dele em risco, a integridade do outro em risco. Então, a gente precisa tentar intervir precocemente para que não chegue no ápice, tá? O cuidador entra numa curva junto emocional, então é importante acolher o cuidador após essa crise, e a crise vai acabar. A gente tem que entender isso. Ela tem um ápice, mas ela tem um término, tá? Esse vídeo que eu gostaria de passar também, peraí, ele tem um objeto na mão, e normalmente eles têm um objeto que é autorregulador, tá? E é legal a gente não tirar isso deles. Aqui é um adolescente, eu vou explicar por que eu vou passar esse vídeo. É um adolescente entrando no shopping. É um ambiente que tem muitos estímulos, né? Pode dar play, vamos ver se dá certo isso. Não, eu acho que você vai ter que fazer a mesma coisa.
6, 7, 8, 9. Take my hand. I'm not naughty. I'm autistic. Um adolescente, né, um pré-adolescente aí. E por que que eu queria trazer isso? Esse ambiente de shopping que tem muitos sons, que às vezes a gente não percebe, mas eles percebem muito mais, e estímulos visuais, eu me lembro muito da diálise, porque a diálise ela tem muitos sons e muitos estímulos visuais também. Então, isso que aconteceu com esse menino pode acontecer com o nosso paciente na diálise. E o que a gente poderia ter feito de diferente? Ele começou a fazer uma respiração, vocês percebem que ele estava iniciando uma crise. Tira ele do lugar. Tentar tirar ele desse ambiente, desses estímulos, que você consegue que ele não chegue naquele ápice, que é o se jogar no chão, a autoagressão. Tá bom? Esse próximo eu vou passar. Pode passar o próximo slide, por favor? E assim, por que a gente está falando tudo isso para vocês, né? Porque, na verdade, nós temos muitos pacientes aí com transtorno de neurodesenvolvimento. E aqui eu vou trazer um estudo que eu achei super interessante, aqui de 2019, que ele fez o exoma genético, tá? O reconhecimento desse DYNK1, que é uma proteína que, quando ela não é bem formada, ela tem uma anomalia no cromossomo 21, não necessariamente vai ter síndrome de Down, mas ele pode ter outras síndromes que podem levar a déficit intelectual, inclusive no autismo ela é reconhecida, tá? E aqui eles analisaram com anomalias renais urinárias. Os pacientes que tinham déficit intelectual tinham atraso de fala ou atraso no desenvolvimento, tinham alterações de anomalias renais urinárias e alguns deles eram autistas. Então, assim, por que eu estou trazendo essa correlação? Porque às vezes esse paciente ele não vai ter a deficiência intelectual, os atrasos reconhecidos ainda. Ele vai chegar para vocês com 5 anos de idade, ou às vezes um pouquinho mais velho, porque os sintomas renais eles são gritantes, né? Então, o pai e a mãe eles vão olhar esses sintomas, e eu vou trazer exemplos para vocês entenderem. E que se a gente não reconhecer e não encaminhar isso para diagnóstico, a gente vai deixando isso atrasando a vida desse paciente, tá? O que o Cadigo traz para a gente? Quando a gente vai avaliar um paciente renal crônico, ele fala realmente que nós temos que otimizar os ganhos de neurodesenvolvimento. Que a doença renal crônica ela pode realmente afetar a cognição, desenvolvimento, frequência escolar, os resultados vocacionais. E que nós precisamos individualizar e avaliar pormenormente mesmo esse paciente. E eu acho interessante essa figura porque vocês são uma especialidade que avalia o paciente como um todo, né? Faz uma anamnese. Eu acho que essa história social, familiar, isso aqui é tudo muito importante, mas a gente olhar para esse desenvolvimento dessa criança, desse adolescente também, comportamento, enfim. E agora, em 2024, no Pediatric Nephrology, teve essa pesquisa que eu achei super interessante também. Ele pequeno, mas com crianças mais novas, mas ele afirma que há impactos no neurodesenvolvimento das crianças com doença crônica que nós precisamos realmente agir e ter alguns tratamentos para tentar melhorar essa qualidade de vida e não focar somente na parte renal, tá bom? E retrospectivamente, eu estou trazendo esse artigo aqui para a gente também tentar melhorar isso. Lá em 2008, eles publicaram sobre a qualidade de diálise em pacientes com deficiência intelectual, né, que chamava de deficiência mental antigamente. E o que me chama a atenção? Como que era o procedimento para esses pacientes? Ou contenção física, e a contenção física você vai proporcionar crises, né? Ou contenção medicamentosa, você vai sedar o paciente. E qual que é o impacto disso, né? Então, assim, você vai sedar, deixar ele dormindo toda a diálise, 3 vezes na semana, por 4 horas. Claro, se o paciente está sendo exposto a riscos, se ele está se autoflagelando ou colocando a integridade do outro, tudo bem, a gente vai precisar medicar naquele momento, tá? Mas o que eu gostaria de trazer aqui? Se a gente tem um paciente que está tendo crise em diálise,
Nós temos um protocolo, inclusive, que fala de comportamento agressivo. O que nós precisamos? Lembra que eu falei aquela equipe multidisciplinar, fono, a gente precisa chamar essa equipe multidisciplinar para auxiliar. Porque esse paciente ele precisa enfrentar os gatilhos. Senão, ele vai voltar, ele vai acordar da medicação, ele sempre vai entrar nessa crise ciclicamente. E para isso, ele precisa enfrentar esse momento. Como a gente vai fazer ele enfrentar esse momento? Com terapias. Tá? Isso é possível. Terapias comportamentais. Claro que a gente vai ter medicações, aqui tem a risperidona, medicações de uso crônico, que vão ajudar nessas emoções, sim, mas sedar o paciente, conter o paciente, não é a melhor saída, tá, para esses casos. O que está ao nosso alcance como terapia renal substitutiva, como diálise peritoneal ou diálise hemodiálise, né? Dá preferência ao atendimento, ter um local com menor ruído, então aqui eu também quero chamar a atenção se a gente puder encaminhar esse paciente para diálise peritoneal menor ao invés de hemodiálise. Usar o hiperfoco nas preferências, se ele está entrando em crise, a gente pode oferecer um objeto ou alguma coisa que ele goste muito, que tenha preferência, isso pode ajudar ele a se autorregular. Dar previsibilidade é o que eu falei, não é verbal, a gente precisa conversar com ele, falar o que vai acontecer, não só simplesmente ignorar o paciente, só falar com o familiar, com o responsável. Dar razão à dor, eles podem ser hipersensíveis à dor mesmo. Explicar antecipadamente tudo o que vai acontecer, inclusive clinicamente. E se você percebe o início da crise, intervir, como eu falei, e proporcionar todo o atendimento multidisciplinar. Nós temos aqui no hospital, fono, TO, especializados nessa questão de transtorno de neurodesenvolvimento, tá? Vou falar sobre o transplante, então. Achei interessante esse histórico, que em 93, 54% dos centros de transplante dos Estados Unidos era com indicação absoluta, não classificava assim com deficiência intelectual. Em 95 teve uma diretriz dando relatividade. Em 2005 a contraindicação ainda era real, nos 40% dos centros de lá. Menos de 20% avaliavam o neurodesenvolvimento para transplante. Em 2008, a Organização de Transplante ela começa a olhar para esses pacientes avaliando os desfechos. E aí, em 2014, a gente teve uma publicação muito importante, que ela pegou os pacientes com deficiência intelectual que transplantaram, os prováveis que tinham provavelmente deficiência intelectual e os que não tinham e comparou o desfecho. E aqui eu acabei não sublinhando, mas eu queria falar sobre o preventivo. Que interessante seria a gente transplantar esse paciente antes dele entrar em diálise. Então, já indicar o transplante assim que tiver o diagnóstico. E eles realmente transplantaram preventivo esses pacientes também. Doador vivo também é indicado para esses casos, a gente não pode descartar, né? E o que a gente mais tem é a rejeição, se ele vai tomar remédio, não vai, eu achei super interessante. Os que têm deficiência intelectual, eles rejeitaram menos dos que... Então, assim, se nós temos um suporte social familiar, como nós temos vários casos no nosso serviço de pacientes síndrome de Down, autistas, que aderem ao tratamento, a gente tem muito sucesso aí após o transplante, tá? A sobrevida desses pacientes 3 anos após o transplante acaba sendo muito próxima, muito parecida quando é comparado com quem não tem deficiência intelectual, né? Desculpa, aqui é a sobrevida do enxergo. Então, mostrando que eles realmente aderem à medicação, tá bom? Então, aqui, quando nós temos avaliação de suporte social, nós temos sucesso aí após o transplante. Fabiane Douglas, ela fez uma carta em relação a essa temática aqui na Pediatric Transplantation, também no mesmo ano. Eu vou trazer algumas frases delas que eu acho super importantes. Ela pergunta se o paciente é capaz de entender as implicações do procedimento do transplante e as necessidades seguíveis do terapêutico. Então, esse é um questionamento. E se ela não for capaz, alguém tem que assumir isso ao redor dela para que ela tenha adesão ao tratamento. Existe uma rede social suficiente? Ela fala social, porque assim, não precisa ser família. Nós temos pacientes institucionalizados pela PAI que aderem muito bem ao tratamento. E assim, disponível para apoiar esses pacientes vulneráveis, para alcançar boa adesão. E isso é de muita importância. A deficiência intelectual, ela não vai oferecer ao paciente uma permissão irrestrita para transplantar. Nós vamos avaliá-la como qualquer outro paciente.
E lembrar que as síndromes genéticas, elas podem ter altas comorbidades, né? Nós temos que avaliar individualmente também, que podem prejudicar o transplante. E a última frase dela, como mais importante, é que permanece obscuro quando os pacientes com deficiência intelectual nunca forem encaminhados para triagem para transplante. Isso é uma forma oculta de discriminação, ainda que não seja intencional, tá? Então, isso é em conflito com a Convenção da Organização das Nações Unidas, que afirma que a pessoa com deficiência tem direito de desfrutar o mais alto padrão de saúde sem discriminação com base na deficiência. O CADIGO, ele fala também sobre a avaliação do estado cognitivo do paciente, tá? Ele confirma isso, realmente precisa. Ele recomenda não excluir também os pacientes com deficiência intelectual, né? Nós temos que avaliar. E aqui eu faço um adendo que a gente tem que fazer uma avaliação especializada. Então, assim, acho que nós, como serviço de transplante, toda criança e adolescente que tiver qualquer atraso, a gente precisa encaminhar para avaliação psiquiátrica, neurológica, e questionar se há interações medicamentosas, se faz uso de alguma medicação crônica, tá? E, gente, para finalizar, vou trazer 3 casos do nosso serviço para a gente pensar melhor sobre os desfechos, tá? Aqui é uma criança de 5 anos de idade, começou a terapia renal substitutiva por uma GNC. Na terapia, ela já tinha autoagressão. Ai, Ana, mas como assim eu puxava o cabelo? Puxar cabelo é autoagressão, tá? Ela tinha atraso de comunicação, mas ela falava. Então, ela tinha atraso, ela conseguia se comunicar, mas não falava. Tudo bem, ela transplantou aos 7 anos de idade, a gente sabia que ela tinha atraso de comunicação, atraso social e atraso na alfabetização. Por que a gente não deu devida importância? Ah, é uma criança, ficou internada, é uma criança doente, não pôde ir para a escola, por isso que ela não aprendeu a ler. Então, a gente foi se escondendo atrás dessa doença renal e não vimos isso aqui. Aos 13 anos, agora, ela perdeu o rim, 6 anos de transplante, chega para a gente no pré-transplante, semi-analfabeta aos 13 anos. Comportamento social e comunicação inadequados para a idade. E por que a gente está reconhecendo isso agora? Porque eu acho que agora que está vindo a tona do autismo, né, todos os transtornos de desenvolvimento, então, assim, esse olhar é muito importante. Então, agora, em 2023, aos 13 anos, ela tem a primeira vez no neuropediatra. E ele já encaminhou com TO, avaliação neuropsicológica para fechar o diagnóstico, já tem muitos atrasos. Só que hoje ela tem várias consequências por não ter sido avaliada aqui. Eu acho que é isso que a gente não pode deixar de repetir, tá? Porque essa criança vem para a gente, né? E aí ela não acompanha o pediatra no postinho, ela acaba assim, nós somos a referência da família, né? Então a gente tem que ter esse olhar. Esse outro caso, que também é o mais dolorido, é um paciente que nasceu prematuro, com déficit intelectual e cognitivo conhecido, diagnosticado, tudo bem. Aos 14 anos, ele teve uma nefrite. Ele começa a dialisar aos 18, em 2003. 20 anos depois, ele vem numa primeira consulta para transplante. E aí, esse paciente vem com uma tia, com tutela, que fala assim, não vim antes porque falavam que era contra indicação. Esse paciente chega com uma boa adesão ao tratamento, super tranquilo na consulta, realmente com bastante deficiência intelectual cognitiva assim, escamado, mas sem quantificação nenhuma. Chega com falha de acesso, já para priorizar em fila, enquanto está fazendo os exames, ele vai a óbito por complicação. Então, assim, esse caso aqui me startou para fazer essa aula, que a gente não pode deixar isso aqui mais acontecer nos nossos centros, né, diários. Esse caso aqui eu acho que é o mais tênue, que é mais complicado. É um paciente nosso também. Com 5 anos ele tem a doença renal crônica diagnosticada. Aos 9 anos ele transplanta. Aqui, todo o pós-transplante dele já tinha uma dificuldade social. É aquele paciente que não entende tudo que você fala pouco com você, não consegue se comunicar muito bem o que ele está sentindo. Tinha dificuldades escolares, não conseguiu estudar. E aí ele perdeu o transplante, olha, ele aderiu super ao tratamento. 32 anos de idade, ele perdeu o transplante, dos 9 aos 32, doador vivo. E ele chegou agora numa avaliação de pré-transplante para retransplante. Vem com o pai, aos 32 anos. O pai fala a consulta inteira, você pergunta a história, ele não consegue se comunicar adequadamente. Ele refere muito a dor na punção, uma dor exacerbada.
distúrbio grave de sono que teve que ter medicações endovenosas para ele conseguir dormir. E aqui ele tinha um comportamento não compatível com a idade, não tinha responsabilidade, os papéis ele tinha que entregar para o pai, o pouco que ele falava ele gaguejava, nervoso para falar umas poucas palavras com a gente. Então, esse paciente aqui, com certeza ele tem algum atraso de neurodesenvolvimento, mas agora aos 32 anos ele vai a primeira vez ao psiquiatra para uma avaliação, tá? Então, é isso aqui que a gente tem que ter um olhar também. Não é só criança, adolescente ou adulto, tá? Que tem qualquer atraso relacionado a comportamentos e comunicação. O que a gente pode fazer com uma equipe de transplante? Talvez ofertar um rim com o menor risco possível, otimizando a alta desse paciente, que a gente sabe que a internação é um processo difícil para eles. Oferecer um tratamento oral quando possível, tipo um Valsartan, oferecer uma rotina rígida, o atendimento ambulatorial, às vezes com o mesmo médico na mesma sala, isso para ele é muito importante, no mesmo horário e tudo mais. Material lúdico, então trazer com responsabilidade, ele vai entender o processo, então trazer materiais lúdicos junto a esses profissionais multidisciplinares para ter uma comunicação com ele, para que ele faça parte do tratamento, não ignorar ele, só falar com o familiar, e proporcionar sempre tratamento multidisciplinar, tá? Não só o nosso tratamento da doença renal crônica. O que está a nossa alcance como instituição de saúde? Assim, fica aqui, eu acho que a dica, né, da gente identificar esses pacientes aqui na nossa instituição com pulseiras específicas, para que nós saibamos que não tem cara, né, nem sempre ele vai ter uma face aí de deficiência intelectual. Treinar toda a equipe para fazer esses atendimentos. Trabalhar junto à família antecipadamente a vida desse paciente, se for algo agendado, exames, consultas. Ter um ambiente para acolhê-los, né? Porque a gente sabe que aquele momento de espera é muito estressante para eles. Fornecer abafadores de ruído seria muito interessante para que aquele transtorno de processamento sensorial não sejam gatilhos para crises. E é isso. Obrigada, gente. Ana, muito obrigada. Eu vou deixar abrir aqui para os questionamentos, porque eu acho que esse é um tema extremamente importante. Eu só acredito, Ana, que nós não, o diagnóstico está aumentando cada vez mais, porque eu acho que nós não fazíamos a diferenciação, antigamente não se fazia, e eu acho que a gente não levava em conta, existia um preconceito, então eu acho que nós não tínhamos essa ciência do que estava acontecendo. Então, por isso que eu acho que hoje, talvez seja por isso que a gente tenha tanto aumento do número de diagnósticos, né? Não sei o que você acha. Isso, na verdade, igual, como eu falei no começo, o diagnóstico tardio também está sendo mais recorrente e o diagnóstico precoce também está sendo mais recorrente. Então, assim, porque nós temos esse olhar agora. E veja bem, esses pacientes que eu trouxe exemplo, hoje eu, né, como mãe atípica, consigo identificar que talvez 5 anos atrás eu não conseguisse. Para mim, eu também achava essa criança é assim porque ela é doente. Mas, assim, é um olhar que a gente está amadurecendo. Eu acho que nós, inclusive os médicos, neurologistas e pediatras, eles falam, neurologistas e psiquiatras, eles falam isso, que muitos pacientes que eles atenderam há 7 anos atrás e não diagnosticaram, hoje eles olham para trás e falam, ele era, e eu não enxerguei. Então, assim, eu acho que é geral, não somos nós, eu acho que isso é mundial, né? Eu acho que é esse reconhecimento dos atrasos. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguém que está online também, se quiser fazer algum questionamento, eu acho que é importante você ter dito que é 1 para 36, né? E a gente vê muito também, não só a gente lida no dia a dia, estudantes, residentes, os preceptores. Eu acho que a gente começa a partir de agora, com esse olhar, começar a identificar algumas coisas, né? A dificuldade, às vezes, no relacionamento, a dificuldade na relação médico-paciente. Será que alguns de nós também não temos alguma dificuldade ou algum problema que a gente não consegue identificar? E muitas vezes a gente manifesta de algumas formas, né? Acho que isso é importante. E, assim, qual que é a consequência disso? O aumento, inclusive, de suicídio entre os adolescentes, né, que não são diagnosticados, porque eles acabam entrando em depressão, em ansiedade extrema, por todas as mascarações. Eles marcaram, na verdade, esses sinais
a vida inteira. Eles acabam aumentando aí o risco de suicídio, inclusive. Ana, te perguntar, se em algum momento na sua pesquisa você identificou se alguma diálise tem feito um tratamento mais individualizado para esses pacientes, talvez uma sala separada, com quatro máquinas, com um técnico mais acostumado, para ter essas identificações, diminuir barulho, exposições. Isso que eu falei, que eu acho que é isso que está ao nosso alcance, né? Ter um ambiente mais adequado, mas eu vou falar uma coisa, poucas pesquisas eu encontrei relacionadas a isso. Pode ver que eu trouxe algumas coisas mais antigas, não é algo muito estudado, acho que é algo que agora está tendo esse olhar, tá? Mas realmente o ambiente seria ideal, mas o ideal mesmo, manda para o transplante preventivo, ou vamos tentar uma terapia de diálise peritoneal, né? Eu acho que a última intenção é colocar o paciente dentro de uma diálise, porque é muito estressante, né? A minha dúvida, só para retomar da parte prática, se eu tenho a suspeita, eu mando primeiro para quem? Para o psiquiatra, para o neuro? O neuro é o mais indicado, tá? O neuro. O psiquiatra hoje também está fazendo diagnóstico, tá? Principalmente os psiquiatras infantis, mas na suspeita pode mandar para o neuro, tá bom? Alguns psicólogos também fazem avaliação neuropsicológica também, que já faz um pré-diagnóstico também. Não existe. Ana, tem algum grau, algum nível da doença que chega para complicar o transplante ou não? Gente, não é doença, tá? Ó, transtorno de neurodesenvolvimento é uma condição e por isso que a gente não fala mais leve, moderado e grave, que não existe autismo leve, nada é leve. Mas o que a gente precisa ver é o contexto, mas não existe contraindicação. A contraindicação vai ser a questão social, e eu acho que para quem está aqui na nossa diálise, se nós já avaliamos pacientes lá atrás e contraindicamos por algum momento, por algum motivo, e eu estou me lembrando aqui do Gentil, que mudou a questão social dele, será que a gente não poderia reavaliar esse paciente? Então, assim, talvez hoje com outro olhar. Então, assim, se vocês têm paciente nessa condição em terapia renal substitutiva, talvez a gente fazer uma avaliação melhor hoje, né, para ver se eles têm condições. Lembro do Dr. Horácio brigava muito sobre a Karina João, que ninguém queria transplantar, só ele queria. E o doutor tinha razão, né? Na verdade, isso aí queria, é verdade. E aí, assim, nós não podemos não dar essa chance para o paciente, né? Então, isso, esse é nosso papel aqui. Ué, você falou da instituição fazer uma pulseira específica, mas isso depende da instituição e pode levar muito tempo. Existem esses cordões. Será que a gente não pode, assim, como que eles têm acesso a esses cordões? Será que a gente não consegue com que esses pacientes, a família, finalize? Perfeito. Sim, com certeza. E, na verdade, o cordão é Mercado Livre. É muito fácil de achar. O Mercado Livre é barato, na verdade. Mas, assim, a pulseira, o que aconteceu? No HCM, eles começaram já essa identificação. A gente fez uma sala no HCM para acolhimento do autista, lá na emergência, né? E tem a identificação desses pacientes e tem abafador também, se eu não me engano, eles compraram abafador também. Então, o HCM já está andando com isso. Aqui a gente está com um time para acolher os pacientes autistas adultos aqui dentro da instituição do HB. Mas ainda a gente não andou com isso. Tá? Mas o problema é ter um ambulatório. O ambulatório, exato. Nós precisamos. Uma coisa E a gente tem verbal, crianças assim, autistas sendo avaliadas. É só criança. Mas assim, talvez se ele chegar finalizado, talvez seja mais fácil o secretário chamar, consequentemente finalizar o código. Vou colocar aqui, nós como Centro de Nefrologia, diálise e transplantes, nós sempre tivemos uma posição bem avançada em relação a tudo isso. Nós nunca consideramos transplantar, não só você pensar. Teve uma época, vocês podem cuidar, eu tenho isso trabalho, e era, eles não aceitavam paciente diabético para transplante. Centros bons, galera.
debate, isso, mas é dialética, mas nós sempre tivemos uma posição, sempre nós plantamos, e também tivemos essa. Talvez passou gente aí, de certeza, né? Como o doutor Alice falou, tem tanta coisa aí. Eu também estava lembrando uma frase na música de Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Você fala assim, eu acho que tem tudo isso. Eu só queria fazer uma pergunta para você, que é uma estudiosa. Você acha que está super dimensionado a indústria do espectro autista ou não? Porque nós passamos tanto tempo sem, assim, deixando de lado, vamos dizer, que os números mostram, e a dificuldade de fazer diagnóstico. Existe essa dificuldade de fazer diagnóstico? Eu vejo familiares, eu tenho dentro da família também, e às vezes estão passando por psiquiatra, psicólogo, neuro, e fica essa roda viva aí, né? Quer dizer, então, essa pergunta que ela falou, para quem é humano? Isso é uma coisa, Sim. né? Porque eu vejo as famílias batendo cabeça em várias coisas ali, escarlatões aos montes, né? Então, além da dificuldade, né? Se existe hoje uma pressão, outra coisa que eu vejo de positivo nesse movimento dos especialistas, eles conseguiram criar uma pressão social muito forte. Eu estava vindo, nós escutando, porque ele dava, tem não sei quanto, lá na sala, você está dizendo que e votou uma lei lá na cidade que vai ter agora acompanhamento. E aqui vetou essa semana. Não, mas o curso ele pode denunciar a lei. Então, olha por quê? Existe uma pressão. São poucas doenças, poucas patologias ou doenças que tiveram tanta mudança rápida. Sim. E quem que tinha essa grande pressão? Que ensinou a gente, você não consegue, agora está mudando o dia renal, tal. Você não consegue pegar um lugar que tem doença renal, faz diálise, e na televisão fala, eu faço diálise, estou bem, tal. Não consegue. Artista, senador, governador, tudo isso aí. Quem ensinou isso, que a pressão conseguiu mudar, e não foi fácil a luta, se vocês olharem os filmes do governo e tal, passei para a inteira. Sim. Porque eles conseguiram se mobilizar e conseguiram uma dedicação rápida. Né? Então, talvez seja esse o momento que está havendo essa pressão para ter um treinamento na escola, para dar atendimento nas múltiplas atividades. O que você acha desse diagnóstico hoje? Quer dizer, nós passamos tanto tempo essa coisa. A sua pergunta, doutor, se há uma hipervalorização desse número, né, no diagnóstico, eu acredito que não, né, porque na verdade, quando você fecha, para fechar o diagnóstico, também não, dificilmente numa primeira consulta, poucos médicos fecham uma primeira consulta. Normalmente eles vão pedir avaliações multidisciplinares, inclusive avaliação neuropsicológica, com relatórios, então relatório da escola, como é um diagnóstico extremamente clínico, não tem exame, né? Então, assim, normalmente passa por várias avaliações. Eu acredito que é real, sim, esse número. Os adultos, o que hoje talvez fique assim, o adulto quando fecha o diagnóstico, vou falar um exemplo pessoal, né? O pai do meu filho fechou o diagnóstico aos 40 anos de idade. Então, assim, estudou, se formou, casou. É muito difícil daí para outra pessoa, mas não é autista. Só que se você for pegar todas as limitações que ele passou na vida dele inteira, que o Max falou até o momento, sim, ele é. E toda a avaliação que ele passou para fechar o diagnóstico. Porém, para quem realmente não está vivenciando, eu entendo que dá a impressão que é uma hipervalorização, mas infelizmente não é. E para fechar o diagnóstico não é uma coisa simples, realmente. Passa por múltiplas avaliações. E aí, fechou o diagnóstico, você tem múltiplos tratamentos também, até você conseguir dar funcionalidade para essa criança ou adolescente. Mas, assim, eu acredito que não é hipervalorizado. Eu acredito que a luta é porque os pais realmente pegaram isso, e que existe lei há anos, e a primeira lei que fez foi uma mãe, junto aos deputados, né, a Berenice Viana. E aí, assim, com essa lei não sendo cumprida, que é o real, a companhia de trabalho da lei, só que os municípios não cumprem. Então, assim, na verdade, o que está sendo o movimento é o cumprimento de lei. Né? Então, essa é a parte do movimento atual hoje.